Ao vivo, galera! Uma boa tarde, família Eletrônica Fácil, e aí, tudo tranquilo? Tudo certo, meus queridos amigos, meus queridos alunos do Brasil e do mundo? Gente, nós estamos aqui nesta tarde, nesse dia, nesta noite, depende de que hora que você está assistindo, né? Mas aqui agora, nesta tarde maravilhosa, tá bom? Para fazer aqui mais um bate-papo eletrônico, ok? Então hoje, aqui no nosso querido ao vivo do Eletrônica Fácil, eu tenho o prazer, eu tenho o papo aqui com o meu querido aluno Renato, do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então o objetivo desse bate-papo aqui é basicamente a gente fazer aqui um alô, né, uma sessão tira dúvidas com o meu querido amigo Renato, tá? E a gente vai discutir basicamente sobre as dúvidas que ele tem sobre o mundo da eletroeletrônica, tá bom? Sobre qual que é basicamente a sensação de ele poder estar no nosso curso de Eletrônica Fácil também, né, Renatão? E vai ser um bate-papo muito produtivo, muito massa, muito gostoso, super agradável, porque basicamente compartilhamento de informação só traz positividade, só traz conhecimento, experiência e somente enobrece as pessoas. Meu querido amigo Renato, uma boa tarde, meu querido, seja muito bem-vindo à audiência do Eletrônica Fácil. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Me sinto privilegiado de estar participando da live com o professor, de estar lá no grupo, de estar participando desse curso maravilhoso que é a Eletrônica Fácil, que está assim abrindo minha mente de forma que eu nunca tive em outros cursos que eu já fiz. Valeu mesmo. Que massa, velho, que massa. Antes da gente começar, você poderia falar um pouco sobre o panorama, sobre... Você está fazendo faculdade agora, né? Ou já terminou? Na verdade, eu já terminei, né? A minha história, eu fiz um curso de eletrônica voltada para automotiva na FATEC, em Santo André. Concluí esse curso em 2013 Bacana. e aí depois eu fiz a complementação de engenharia na área de engenharia elétrica. Aí eu consegui aproveitar os 3 anos que foi o curso da FATEC, eu consegui aproveitar e em 2 anos eu me tornei engenheiro elétrico. Puta, que massa, cara. Que bom, bom demais. Então, engenharia elétrica, né? Engenheiro eletricista, já formado, então. Isso, já formado. Mas assim, como foi na live ontem que vocês comentaram, né? Eu senti bem isso mesmo, tanto na FATEC quanto no curso da eletrônica, de elétrica. Eu não tinha bagagem nenhuma de eletrônica, então eu sofria pra caramba, porque você pegava aquela molecada que veio do técnico, voando com eletrônica, então assim, eu pastei bastante, tive que ralar muito para chegar. Ah, é verdade, acontece, né? É mais corriqueiro do que a gente pensa, né? Acontece muito. Sim. Quando eu fiz o meu curso superior em automação industrial, também foi a mesma coisa, meu querido. E aí, uma coisa muito interessante, né? Na verdade, quando eu estava fazendo meu curso superior, eu já era professor, tá? Então, Caramba! o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que daí quando eu estava na escola fazendo meu curso superior, eu começava, como eu era professor, eu já mapeava as dificuldades dos alunos da turma. Então, eu era professor dentro do meu curso superior, sem ser professor ali, no caso, né? Então, eu pegava e tirava a dúvida dos meus amigos, ajudava na parte prática, né? Tava sempre dando um apoio ali, já fazendo a parte da gente que é ajudar o próximo, que é o que a gente mais gosta, né? Então, Legal, muito bom, professor. muito bom. Fala um pouquinho só para a audiência saber, como que você encontrou a Eletrônica Fácil? Como é que foi isso? Bem, eu sempre, que nem na faculdade, eu entendi a matéria na parte teórica. Então, assim, eu conseguia fazer os cálculos e tudo. Mas a parte prática, para mim, era bem difícil, né? E, assim, eu não.
É bem difícil você ver um circuito, uma malha e você imaginar aquilo numa protoboard, como que você faria, né? Então, é um gap que eu tinha que eu falei, poxa, eu preciso cobrir esse gap, porque quando eu estiver exercendo a função, não adianta muito. Lógico que a teoria é importante, a gente tem que estudar a teoria, mas a prática é ali, a vida real, é o momento, né? Então é, eu comecei a pesquisar na internet algum curso de eletrônica, uma coisa mais assim, um curso técnico, né, voltado para a prática, um Senai, alguma coisa desse tipo, né? Só que o Senai, ele é uma excelente escola, eu já fiz cursos no Senai, Certeza. mas assim, tem aquela disponibilidade de horário. Você tem que ter o horário para você ir, você ter todo o deslocamento, né? Tudo que às vezes atrapalha, principalmente para quem tem família. Sou casado, tenho filhos, então é uma rotina complicada, né? Então eu falei, vou procurar alguma coisa online. E aí comecei a procurar cursos online de eletrônica e me deparei com o curso de eletrônica fácil. E assim, não conhecia o professor Rodolfo, ninguém que tinha feito o curso, e comecei a olhar algum conteúdo e comecei e vi aquela grade que o curso oferece, e meu, cada módulo era o que eu estava buscando. E Sim. sempre o professor falando, né? Prática, muito na prática, que a gente desenvolve a teoria, mas na mesma hora já mostra na prática. Eu falei, poxa, é isso que eu estou procurando, né? Então, falei, cara, vou entrar em contato com eles e quero sim fazer esse curso. Foi assim que Vamos, eu descobri e vocês. vamos começar e já tem um mês e meio, 2 meses ou ainda não? Já De curso. tem um mês e meio mais ou menos, que a gente começou o curso Ah, e assim tem sido assim apaixonante. Cada módulo que você vai avançando, isso vai te motivando mais a querer ir conhecendo seguinte, mais e praticando mais, né? Então assim está sendo uma experiência e tanto tá dentro do curso. fantástico. Fantástico. A gente bateu um papo anteriormente no Facebook, né? E depois Isso, eu falei, bom, vamos conversar, vamos bater um papo então. Aí a gente bateu um papo no direct, aí você se matriculou no sim. curso e já estamos aí basicamente com um mês de troca de informação e de coração espero que tudo aquilo que a gente faz com muito carinho para você e para todos os outros alunos também esteja gerando resultado na sua vida profissional, tá bom, meu querido? Com certeza, professor. Assim, uma coisa que até foi um tópico na live de ontem, né? Ontem ou antes de ontem, não lembro. Sim. Um dos tópicos era esse medo do estudo online, né? Que muitas pessoas às vezes têm o receio de estudar online. E assim, eu confesso que eu também não, eu tinha esse receio. Mas eu te falo, por duas faculdades que eu tenho, fora os cursos que eu já fiz ao longo da minha vida acadêmica, esse curso é um diferencial porque eu nunca tinha visto o toque que tem, assim, o contato que a gente tem tão próximo, que às vezes mesmo numa sala de aula você não tem esse contato com o professor. Então, assim, esse é um grande diferencial da eletrônica fácil. Para quem, assim, tem o receio de entrar no curso com medo de não ter suporte ou de que não vai se adaptar num curso online, meu, esse curso vem para quebrar todos esses paradigmas, porque realmente o curso é muito focado assim em ajudar e você praticamente parece que você está dentro da sala de aula com o professor aqui do lado. Então isso é muito bom, parabéns a todos que fazem parte do professor dando aula e sei de Da toda a equipe, né? equipe que está por trás, né, deixando tudo esse curso assim maravilhoso como está. Show de bola. Na verdade, é o que eu falo muito, né, Renato? E às vezes as pessoas não acreditam, né? Com a família eletrônica fácil,
a sensação que a gente tem é que tá um em cada estado do Brasil e ao mesmo tempo tá todo mundo junto, Isso, né? é verdade. É Então, verdade. é uma sensação muito boa, muito positiva. E o prazer de qualquer professor é o que eu venho falando sempre, é sempre melhorar a vida dos alunos, melhorar a vida das pessoas, enobrecendo sempre o conhecimento profissional, mas criando um vínculo pessoal. E esse é o grande diferencial da nossa família. E eu tenho certeza que ainda nesses 2 anos que nós vamos estar juntos aí nesse curso, espero que nos próximos também, de Arduino, de programação de microcontroladores E e outros que vêm por aí também, né, a gente possa, sem dúvida, fazer parte da sua vida profissional e agregar muito valor e conhecimento para você também, tá bom? com certeza, professor. Tamo junto aí. Show de bola. Tamo junto, muito obrigado mesmo. E aí eu pedi para você separar aí algumas perguntinhas, algumas dúvidas sobre eletrônica. Você já tinha colocado algumas dúvidas lá na plataforma do curso. Eu fui respondendo lá no nosso grupo VIP do Telegram, tá? E aí, se você quiser fazer uma pergunta técnica, eu posso ir respondendo. A gente vai desenrolando ela nesta 1 hora de live, que é limitada, infelizmente, mas é 1 hora, tá? Tá Porque o bom. Instagram vai cortar a gente aqui. Mas aí pode, se você quiser fazer a primeira pergunta, se for sobre aquele assunto mesmo ou sobre outro assunto, fica à vontade, é importante a gente compartilhar conhecimento, tá? Tá. Professor, atualmente eu estou no módulo 17, agora, que está Certo? falando sobre. Acabei de ver sobre a parte do 78, do LM78, regulador de tensão. Eu separei 3 dúvidas que eu acumulei desses módulos. Primeiro foi aquela que eu te fiz no nosso grupo do Telegram, que era, eu vi que você montando na placa, você colocava sempre um resistor de 330. E aí eu Perfeito. fiquei pensando, por que que ele chegou nesse resistor 330? Qual que é a regra? Como que é o que eu tenho que fazer para colocar esse resistor para o meu Fechou. LED poder acender? Então vamos começar bem, então. Vamos lá, vamos começar bem. Então, como que a gente dimensiona? Essa pergunta é muito interessante porque é o seguinte, ó. Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta para você, Renato. Às vezes é a dúvida de uma, é a dúvida de milhares de pessoas. Você tem Sim. noção de, basicamente, quanto custa um resistor no formato PTH, que é esse que a gente monta no protoboard? Você tem essa? Quanto que custa um resistor? Aquele resistorzinho que a gente sempre coloca lá na plaquinha, Isso. Você tem noção? eu acho que deve ser coisas de centavos, né? Acho que não deve Centavos. ser mais, né? Não deve ser Exatamente, mais. exatamente, exatamente. Então, o resistor, na verdade, assim, depende muito da escassez, né? Tem cidade por aí que só tem uma loja de eletrônica. Tem gente que tem a coragem de vender até por 50 centavos um resistor, né? Mas quando você tem muitas lojas vendendo no preço natural, o preço natural de um resistor na loja de eletrônica é cerca de 15 centavos, 10 centavos, tá? Mas o que acontece? Quanto mais você compra, mais barato fica. Então, o que o Eletrônica Fácil fez? Nós já ministramos muitos workshops nos eventos como Campus Party, Latinoware, Arduino's Day, entre outros workshops e feiras no Brasil aí, né? Aí o que eu fiz? Eu com a equipe, nós compramos, mas basicamente assim, de milhares de resistores. Então nós compramos, por exemplo, 10 mil resistores de 330, 10 mil de 10K, 10 mil de 1K. Por quê? Porque tipicamente são valores que a gente usa muito, né? São valores muito utilizados. Para que função? Por exemplo, os resistores de 1K, de 1 kΩ, 1000 ohms e 10 mil ohms, a gente usa muito quando você vai montar placas eletrônicas, tipicamente igual o Shield do Arduino que a gente já lançou, tal, e vai lançar depois no outro curso também, para a gente fazer resistores de pull down e pull up. Você lembra desses resistores de pull down e pull up? Lembra disso? Uhum. Sim. Então, o resistor de pull down é aquele que garante o nível lógico 0 em sistemas digitais e o pull up é aquele que garante o nível 1 em sistemas digitais, para você ler entradas, botões, sensores, tal, etc. Então, compramos muito desse já, né? E eles também, tipicamente, eles podem ser aplicados em base de transistores e outros dispositivos, tá? E o de 330 ohms, ele é um resistor
que ele é muito utilizado tipicamente para os LEDs. Por isso que você viu eu usando lá no módulo 17 sobre reguladores de tensão do curso de Eletrônica Fácil, tá? Só que o que aconteceu? No momento da gravação do curso, quando eu olhei para a mesa, tinha uma fita, né? Que é a fitona, é a fita de resistores. Eles vêm um do ladinho do outro, assim, uma fita. Você já viu a fita de resistores, como é que ela vem? Sim, você Muito mostrou, até louco, tem é uma muito aula que louco. você mostra. É muito louco, é uma fita muito grande, né? E aí eu olhei, só tinha de 330, tá? Aí eu falei, bom, o que eu vou explicar para os alunos então? Vou pegar, colocar o resistor de 330 no regulador 7805. Acho que é o que eu uso no módulo, é o 05, o 12 e o 15. É isso? Isso mesmo, os três. Então. Isso, então. Por quê? Porque era um resistor que ele traria um desempenho para o LED, para ele acender bem, melhor do que o de 10K. Por quê? Porque o de 10K, quanto maior a resistência, menor a corrente, iria acender muito poucos LEDs, né? Uhum. Então, eu falei, bom, vamos usar o de 330, então, que é o que vai trazer uma boa iluminação e que vai sinalizar para a galera que os reguladores estão com uma tensão de saída ativa, que foi o que eu fiz, né? É a melhor das coisas aqui naquela explicação de 330? A resposta é depende. Por quê? O LED, que é basicamente diodo emissor de luz, ele, dependendo da cor dele, isso vai interferir nas características técnicas dele. Então, por exemplo, LEDs vermelho, verde e amarelo, que são os difusos, bem padronizadinho, que a galera mais usa por aí, a corrente dele varia em cerca de 4 5 mili até 50 miliamperes. É o range de mínimo a máximo para ele funcionar. De 4 mili a 50 mili, tá? Onde 4 mili ali ele vai acender bem pouquinho e 50 mili ele já está num nível de corrente, já que ele vai ter uma luz muito alta e isso tende a diminuir a vida útil dele, tá? Mas isso vale para os LEDs que são os LEDs difusos, de baixa potência. Por que eu estou falando isso? Porque tem LEDs de fita de LED, de refletor, super LED, que o LED ele tem uma potência de 2 watts, ou seja, uma potência assim, gigantesca, né, estratosférica. E quanto maior a potência, maior a capacidade de se gerar trabalho, mais ele vai acender, só que maior é o consumo. Uhum. Né? Não tem, como que eu posso dizer? Não tem magia, né, que vai fazer, vai acender muito mais, 10 vezes, 100 vezes mais com a mesma corrente. Não, ele vai ter que consumir mais energia. Apesar que o LED hoje é o dispositivo com rendimento mais luminoso, um rendimento muito maior do que qualquer outro tipo de fonte luminosa, seja incandescente ou a fluorescente, né? Uhum. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó, lá no módulo, eu não lembro se eu usei os LEDs da mesma cor. Eu cheguei a usar os LEDs da mesma cor? Você lembra disso? Não, foi um azul, um amarelo, acho. Massa. Então, acho que eu fiz isso até para que cada cor simbolizasse um nível de tensão que estava saindo dos reguladores. Perfeito. Isso. Então, aí o que acontece? Acontece o seguinte, que o azul já é um LED que ele tem eu falei da corrente, né, de 4 a 50 mili. A tensão típica do LED, média, é uma tensão de 2 volts. Ou seja, para ele gerar o trabalho dele, ele precisa dessa tensão lá nos cristais semicondutores para ele converter, basicamente, a circulação de corrente em fótons, em partículas de luz, tá? E aí o que acontece? Os LEDs azuis, brancos e os outros de alto brilho, assim como esse super LED que eu acabei de comentar, eles vão precisar de uma corrente maior e de uma tensão maior para operar. Então, tipicamente, o que acontece? Os LEDs azuis e brancos podem trabalhar com 3 volts e, dependendo da potência, até 3,5. Até esse é um assunto que eu estava batendo um papo com o aluno Gustavo ontem sobre isso, tá? Então, o que acontece? Para você dimensionar o resistor corretamente e coerentemente, você precisa aplicar a lei de Ohm, que é a lei mais, vamos dizer assim, é a principal lei do mundo da eletroeletrônica, que é o que eu ensino no curso, quem vê ri, né? Então, basicamente, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente, e o foco ali
nos 3 reguladores, no caso da sua dúvida, é saber qual seria o valor do resistor ideal. Né? Porque não existe, ó, definitivamente eu quero deixar bem claro isso, não existe um valor ideal de resistor que vai servir para todas as aplicações, porque cada projeto é um projeto, para cada tensão vai ter um valor de tensão dividida no resistor de forma diferente, vai ter correntes diferentes, dispositivos diferentes. Então, o que o professor Rodolfo quer passar aqui para você? Primeiro, não tem valor tabelado de resistor. O que tem é o seguinte, é basicamente o correto é fazer o dimensionamento para cada situação. Agora, tem alguns valores que eles vão trabalhar dentro de uma margem. Então, vou fazer um exemplo aqui para você. Por exemplo, ó, o resistor de 330 que eu usei lá na saída do 7812, tá bom? Então, 7812, regulador de tensão de 12 volts. Saindo 12 volts lá, eu liguei em série um resistor e um LED. Vamos supor que o LED, ele tem ali, vamos supor que o LED ele tem um consumo de 2 volts, que é uma tensão média dos LEDs, tá? Quantos volts que ficaria no resistor, então, daí? Ficariam, se tem 12, ficaria 10. Perfeito, né? Então, 10 volts. 10 volts. Se a gente colocar uma corrente para o LED acender bem de 20 mili, que está no meio termo, né? Entre 4 e 50 ali, né? 20 mili que é uma corrente super usada para o dimensionamento dos LEDs funcionarem bem. Como que a gente calcula o resistor? Eu vou fazer na minha calculadora do meu PC que está aqui, para a gente saber o valor quanto daria, tá? Então, 10 volts a tensão do resistor dividido pelos 20 mA de corrente. Deu um valor de 500 ohms. Ou seja, o valor ideal ali, comercial para esse caso, seria 500 ohms. Beleza, para passar os 20 mili. Eu usei 500 ou usei um outro valor? Usou 330. Usei 330. A pergunta é a seguinte: qual vai ser a reação do circuito do LED se era para ser 500, ou seja, era uma resistência maior, e eu coloquei uma resistência menor? O que vai acontecer com a corrente? Corrente vai aumentar. Corrente vai aumentar, exatamente. E a vida útil, né? Então, o que vai acontecer? O LED não vai ter os 20 mA passando, vai ter uma corrente maior. Como que a gente calcula essa corrente? Bem, a tensão que vai ficar no resistor é a mesma. São os 10 volts, tá? Então, 10. Só que agora eu vou dividir pelo 330, que é a resistência que eu coloquei lá no circuito, tá? Então, 10 dividido por 330. Deu 30 mA. Então, se passou mais corrente, ele vai gerar mais trabalho, vai acender mais. Agora, uma pergunta. 30 mili está dentro do range 4 a 50? Sim. Então, se ele está dentro do range, está tudo bem. Não tem problema. Está dentro das características de trabalho, está dentro da condução da corrente esperada e o LED ele vai ter um bom desempenho da mesma maneira. Só que aquele negócio, quanto maior a corrente, a longo prazo maior a depreciação eletrônica do componente e a vida útil vai tender a ser um pouquinho menor. Mas venhamos e convenhamos que essa corrente de 30 mili, nesse caso, está tudo bem. Tá bom? Conseguiu entender isso? Perfeitamente. Certinho. Beleza. No caso do 7805, vão sair 5 volts regulados na saída dele. E o LED que vai estar lá na saída, você lembra a cor do LED do 7805? Só por... Sim, não precisa... Tá. Não sei se você vai lembrar aí agora. Se não me engano, acho que era amarelo, professor. Amarelo? É. Beleza. A tensão do LED amarelo tipicamente é 2 volts também, tá? Depois eu vou lá no grupo VIP de alunos, eu vou mandar uma tabela com a relação da tensão direta dos LEDs com a corrente direta dos LEDs, tá? De acordo com a cor, a corrente e a tensão. Vou mandar lá no nosso grupo VIP de alunos. Ó, o aluno Legal. Luiz Vermute, lá do Rio Grande do Sul, a gente está falando aqui, ele não vai deixar a gente mentir, hein? Ele está colocando aqui nos comentários aqui que a cor é amarelo mesmo. Olha lá, é amarelo. Ok, beleza? E aí, o que acontece? Tá, vamos supor que o amarelo também 2, 2.1, ok? Essa é a média. Então, se tem 5 volts na saída e vão ficar 2 volts no LED, vão ficar
3 volts no resistor. Sim. Agora, o que, que você acha? Ó, o que, que você acha que vai acontecer? No 78 volts, no 7812, ficavam 10 volts no resistor. No 7805, no 7805, vou ficar apenas 3 volts no 3. resistor. Isso. Então, eu diminuí a tensão, eu diminuí a força que empurra os elétrons a passarem ali no circuito. Se eu diminuir a tensão, o que, que vai acontecer com a corrente? Vai diminuir. Perfeito, exatamente. Então, ó, calculando rapidinho aqui, 3 volts dividido por 330 deu uma corrente aqui de 9 miliamperes. Então, o que, que acontece? No outro caso, tinha dado 30 mili. O LED vai acender com uma capacidade maior de geração de luz. Nesse caso, 9 mili, vai acender um pouco menos, mas está dentro da curva característica de condução do LED, de 4 ou 5 a 50 mili. Então, serviu do mesmo jeito. Tá tudo bem. Show de bola. Conseguiu entender isso? Certeza. Show. Agora, lá no outro que é o problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui matematicamente, tá? No outro caso, 7815, vão sair 15 volts. Se ficarem 2 no LED, vão ficar quanto lá no resistor? 13, né? Então, aí calculando aqui, ó, a resistência, 13 volts, dividido por uma corrente de 20 mili. Então, 0,020. 650 ohms seria o ideal. Então, é um resistor maior, né? No caso, os valores comerciais aí de resistência seriam, então, 510, tá? Para o 7812. 650 não é um valor comercial, 680 é. Então, seria o ideal usar um 680 ohms, tá? Agora, como eu usei 330, eu usei metade da resistência. Sim. Se eu usei metade da resistência que era o correto, vai passar o dobro da corrente. Isso. Então, calculando a corrente aqui, o que, que acontece? Fazendo aí os 13 volts dividido por 330, dá uma corrente de 40 mili, né? 39,39. Então, a corrente já está uma corrente bem alta, né? Então, os LEDs nesse exercício funcionaram bem, só que fica nítido que eles não estão seguindo o mesmo padrão de circulação de corrente. Então, eles vão acender de forma diferente também. Tá. Então, professor, assim, na família 78, ele tem mais valores de tensão acima de 15, né? Eu posso ter um 20. Tem 78, então, por exemplo... 78, tem até 78, 24, se eu não me engano, que é um regulador de tensão de 24 volts. Tranquilo, tem. Então, assim, se eu colocasse um 7824 com o mesmo resistor de 330, começaria a ficar perigoso. Digamos assim, sem só chutando, digamos que a corrente fosse maior do que 0,50, do que 50 mili. Queimaria o resistor logo de cara ou ele ia funcionar um tempo, ficar um tempo lá funcionando e depois ia parar de funcionar? Então, na verdade é o seguinte, o resistor, a gente vai falar sobre... Pode acontecer a queima do resistor também, tá? Já vou explicar o porquê. Isso. O LED, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Se a gente trabalhasse com 7824, 24 volts na saída, 2 no LED, ficariam 22 no resistor, tá? Então, 22, se a gente usasse o mesmo resistor de 330, daria 66 miliamperes. E aí, o 66 miliamperes vai tender ao LED. O LED, quando você coloca uma corrente maior do que a que ele trabalha, ele chega até a mudar a cor. No caso do amarelo, ele chega a ficar até laranja. Então, um indício, tá? Até para você que está montando circuitos aí na prática, é muito importante, é o seguinte, que quando você está usando um LED e ele está com uma cor muito diferente do que a normal, pode ser que o resistor que foi usado ou a tensão que está sendo trabalhada
é um toco que está fora de alguns padrões de nominal de funcionamento dele, tá? Então, nesse caso, 66 mili, num LED amarelinho, ele ficaria até laranja, de tanto que ele Entendi. estaria acendendo. Tá? Mas não queimaria logo de cara, assim. Eu acho que 66 mili não queimaria imediatamente, mas em um certo tempo o LED viria a queimar, tranquilamente. Aham. Entendi. Show Tá? de bola. Mas você levantou uma bola aí que é importante da queima do resistor. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou pelo módulo do curso do efeito Joule? Sim, sim. Então, você lembra lá o que é o famoso efeito Joule? Você lembra disso? Lembro que né, quanto mais corrente passar, ele vai esquentar mais, né? Vai ter uma dissipação de calor maior. E dependendo do tanto de corrente que passar, ele vai abrir o dispositivo, né? O componente. Exatamente, exatamente. Na verdade, é o que acontece no fusível, né? Isso. Então, o fusível, o que acontece? Ele tem o fusível de vidro, né? Que é o mais comum aí utilizado. O que acontece é o seguinte, ele rompe o elo fusível pelo excesso de efeito Joule, né? Então, o filamentinho lá interno dele aquece já de acordo com os cálculos que ele foi produzido, né? E aí, quando ele ultrapassa aquela temperatura, ele gera ruptura, né? Então, o que acontece? Inclusive, isso vale para toda a audiência que está escutando a gente aqui, viu, Renato? Você sabe uma coisa que muito aluno despreza em circuito eletrônico? Não sei. Eu não sei se... Acho que já deve ter acontecido com você quando você estava fazendo seus cálculos matemáticos lá, ou na faculdade, ou no próprio curso mesmo. Quando o professor ele passa um circuito lá recheado de resistores, então um monte de resistor, e ele fala assim, ó, calcular a resistência equivalente, calcular a corrente 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 27, e aí ele fala assim, ó, calcular a potência do R1, a potência do R2, a potência do R3, a potência do R4, a potência... Se ele colocar 100 resistores, ele coloca lá para você calcular a potência dos 100. E aí já tiveram vários alunos algumas vezes que eu também ministro aula presencial, né? E os alunos falam para mim assim, pô, professor, mas que exercício maldito, velho. Puta merda. Você tá querendo quebrar com nós, por quê? Quantas páginas eu vou levar para calcular todas essas potências aí que você está pedindo aí? Só que o que acontece? Muita gente tem preguiça de calcular a potência do resistor. Só que, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que a potência do resistor interfere nas características físicas nele? Ele vai aquecer demais o componente. Eu acho que... Vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta aqui. Por exemplo, se eu comprar um resistor de 1/4 de watt e comprar um resistor de 2 watts, quando eu olhar para os dois componentes, o de 1/4 e o de 2 watts, o que eu já vou enxergar bem nitidamente diferente de um para o outro? Acho que o tamanho, né? Exatamente. Um é mais robusto que o outro. Os caras estão soprando aí, ó. Olha lá os caras soprando. É o Gustavo soprando. Eu nem tinha visto, hein? Galera, vocês só podem comentar depois que o aluno responder, porque senão complica. Tá? Mas é verdade. Exatamente, você acertou. Perfeito, tá? Você e o Gustavo aí acertaram. É o tamanho. E por que o resistor de maior potência ele tem que ter um tamanho maior? Porque, obviamente, para suportar a carga térmica que ele precisa ter uma área construtiva maior. Porque se ele não tiver essa área construtiva maior, o excesso térmico numa área bem pequenininha vai fazer com que ele não suporte de forma alguma a potência que ele precisa suportar. Então, via de regra, o que acontece com os resistores? Quanto maior potência,
maior é o tamanho físico dele do resistor que você vai aplicar no circuito eletrônico ou na placa eletrônica que você está fazendo, tá? Até isso, uma coisa muito interessante, quando você vai fazer uma placa com componentes SMD. Você já utilizou componentes SMD? Você já conhece sobre esse assunto? Não, eu já vi, né, eles em placas eletrônicas, né, que eles são bem pequenininhos, mas assim, não conheço como funciona. Exatamente. Então, na verdade, assim, os resistores SMD, você tem lá tamanhos 1206, 0805, que envolve os tamanhos dele, tá? Mas qual que é a grande desvantagem do trabalho com SMD? Quem é projetista de placas eletrônicas tem que ter em mente 100% a potência dos resistores que ele está aplicando no circuito. Por quê? Porque o SMD ele tem um tamanho muito pequenininho. Então, consecutivamente, o que você acha, Renato, da potência que ele suporta? Você acha que ele suporta uma alta potência, aquele resistor lá? Não, eu acho que não. Obviamente, né? Se ele tem um tamanho super reduzido, ele tem uma potência controlada, tá? Tem resistores SMD grandes? Tem. Mas, da mesma maneira, eles têm a dificuldade de dissipação de calor. Até por um fato interessante, que é o seguinte: como ele é soldado na superfície da placa, toda a transferência térmica dele vai para a placa. Então, se você colocar um SMD lá, de uma alta potência, e você não se preocupar ali onde ele está, num plano de dissipação de calor no top coper, que é o layer de cima das trilhas da placa, ou no bottom coper, se ele estiver na parte de baixo, isso aí pode vir a prejudicar o desempenho da placa eletrônica. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que a potência do resistor, seja ele qual for, seja o PTH, que é o PTH significa Pin Through Hole, é o pino que atravessa o furo e você solda o componente do outro lado, que é o que a gente vem trabalhando no curso. São os componentes que a gente usa para fazer as montagens no protoboard, tá? Nas montagens convencionais, ok? E o SMD, ele é basicamente um componente, então, que é Surface Mounted Device, um componente soldado na superfície da placa, tá? Então, eu quero reforçar aqui que todos os alunos devem, por obrigação, calcular a potência dos resistores. Porque quando você calcula a potência do resistor, fica claro se aquele componente está adequado ou não para exercer aquele funcionamento no circuito. Por que eu estou te falando isso? Tudo isso, olha como é importante o aluno fazer uma pergunta, fazer um adendo e fazer um negócio bem bacana aqui nessas transmissões ao vivo. Porque no caso do 7824, no regulador de tensão 7824, qual seria a potência que ficaria nesse resistor de 330? Você tem noção de qual seria a potência que ficaria nesse resistor aí, basicamente? Ia ficar 22, Perfeito. né, de tensão, então Vezes a corrente vezes a corrente, né? A tensão vezes a corrente. Exatamente. Então, a corrente que a gente tinha calculado era de 60 miliamperes, né? 60 mil. Então, eu vou fazer aqui, ó, 22 volts vezes 60 mil. Olha a potência que deu aqui, ó, 1,32 watts. Naquele resistorzinho que eu usei no protoboard, qual que é a potência dele? Você sabe qual que é a potência desses resistores convencionais que a gente usa no dia a dia aí da eletrônica? Não. Então, geralmente a potência desses resistores aí é 1/4 de watt só. Caramba! É 0,25 watt. Então, eu estaria gerando um esforço aí cerca de quase 4, 5 vezes maior do que ele suporta. E aí, o que iria acontecer? Fala para mim. Efeito Joule. Efeito Joule. E aí é o que acontece com muito aluno que queima o dedo
nas aulas práticas, né? E tem muito aluninho que queima o dedo nas aulas práticas. Porque ele pega, ele acha que aquele resistorzinho que ele está montando no protoboard, ou na placa, ou o que ele está fazendo ali, ele serve para qualquer situação. Ah, aplicou 24 volts, tá tudo bem, vai funcionar. Ah, tô trabalhando com 5 volts, pô, melhor ainda. E aí, a hora que ele pega, ele fez uma montagem, ele vai desligar para desmontar, a hora que ele segura no resistor, que ele frita o dedo. Aí fica aquele cheiro de pele queimada, né? Que a gente fala, ah, tá cheirando neurônio queimado. Não é. Na verdade, é pele queimada, né? Um forte abraço pro meu querido aluno Belo Neton, que mandou um comentário muito massa aí. Rodolfo, você nasceu para ensinar. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado a você, meu querido, por fazer esse comentário muito massa, tá? Então, o que acontece? Acontece, ô Renatão, que sabe, são detalhes tão pequenininhos, tão simples, que as pessoas não olham e saem usando o mesmo componente para toda e qualquer situação. E não funciona bem assim, né? O que seria correto? Então, seria correto o seguinte, a pessoa colocar um resistor, esse aqui deu 1.3, colocar um resistor de 2 watts para suportar essa potência. Seria inevitável, se você usar esse resistor aí, o de 1/4 de watt, que ele ficaria totalmente preto e carbonizado. Né? Acho que você viu no módulo lá do efeito Joule, né? Sim, sim, sim. Você até apagou a luz e ele ficou incandescente. Exatamente. E eu fiz demonstração na palha de aço também, né? Isso, bem bacana. É uma explicação bem massa, né? Muito legal. Você comentou aí sobre o valor comercial. Isso a gente tem que decorar. Eu não sei quais são os valores comerciais. Tem uma tabela que o eletrônico pode consultar? Sim, na verdade essa pergunta é uma pergunta muito massa, viu? E eu quero aproveitar essa pergunta para colocar algo bem técnico aqui, que é o seguinte. Essa sua pergunta aí, ela é uma pergunta que talvez 90% dos técnicos não sabem a resposta. Por quê? Por quê? Porque pouca gente sabe como consultar isso para encontrar essas informações, onde qual é o padrão que segue e quem determina isso. Tá bom? Então, essa sua pergunta foi muito pertinente e muito inteligente também, tá? No nosso curso de Eletrônica Fácil, tem lá na seção dos módulos do curso, tem basicamente no trecho lá lives ou webinars, tá? Inclusive, acho que no próprio módulo sobre resistores tem lá o material complementar que ele fala de uma live que eu fiz exatamente sobre esse conteúdo, que foi uma live exclusiva para os alunos do curso, tá? E o que acontece, Renato? Funciona assim. Os resistores, eles são normalizados, os prefixos iniciais dele. O que é prefixo inicial, Rodolfo? É assim, 330 começa com o quê? 33. Isso. 470, 47. 1K, 10K, 100K, os dois primeiros dígitos são quais? 1 e 0. 1 e 0. Perfeito? Esses prefixos, esses dígitos iniciais, eles são normalizados pela E-séries. E-séries. E lá você vai ver certinho nessa live que eu fiz. E aí, como que funciona isso? Funciona assim. A E-séries, ela determina o seguinte. Uma pergunta, qual que é a tolerância ali do resistor mais comum que todo mundo usa diariamente nos seus circuitos aí? 5%, né? 5%. Resposta exata. Então, exatamente, 5%. Qual que é a cor dessa faixinha de 5% aí? É a dourada. Dourada. Então, olha só que massa. Toda vez que você bater o olho e ver um resistor com faixa dourada, ele tem 5% de tolerância. E aí, o que ele faz? Ele faz com que esse resistor ele entre dentro de uma E-séries. Ou seja, ele vai participar da série E24. Todo resistor de 5%, ele está na série E24. E o que significa E24? Significa o seguinte, que você tem 24 prefixos padronizados.
Então, por exemplo, dentro da E24 se encaixa lá o 33, o 47, o 68, e aí mais 21 opções. Tá bom? Então, a classe E24, inclusive, esse conteúdo também está, Renato, no nosso e-book, viu? Tá. Tá bom? No nosso e-book fantástico do curso de Eletrônica Fácil, eu vou tentar abrir aqui no meu PC para falar mais prefixo que mais sobre a E-Séries também, mas esses 24 significam 24 tipos. Aí o que acontece? Esse número ele vai dobrando para mais ou diminuindo, dividindo pelo 2, pela metade para menos. Tá? Por exemplo, qual que é a outra tolerância pior que 5%? Mais utilizada? É 10, né? 10%. Espetáculo. E qual que seria a cor? Qual que seria a cor de tolerância do resistor de 10%? É o branco? O de 10, quase. Quase. Mais uma tentativa aí. Então é o cinza. Isso. É prata, tá? É o prata. Quase. 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 É isso mesmo. É prata, tá? Então, o que acontece? O prata, no 10%, ele não tem 24 prefixos, ele tem 12. Ok? Então, ele participa da classe E12. Então, todo resistor de tolerância 10%, ele faz parte da classe E12. Tá? Todo resistor da faixinha dourada, ele faz parte da classe E24, que é a classe dos 5%. Se você vai aumentando a precisão, você chegou a ver no curso que a gente tem também resistores de 5 faixas? Sim. Perfeito. Então, olha só. O resistor É de o 5 azulzinho, faixas... né? É aquele azul, né? Isso. É o resistor de filme. Tem dois tipos de resistor. O de filme metálico e o de filme de carbono. Tá? Isso. O de filme de carbono, ele é com uma tolerância maior. E o filme metálico é uma tolerância, ele tem uma tolerância menor, tá? Então são de resistores de instrumentação, de mais precisão. Inclusive no robô seguidor de linha, que é um dos projetos que a gente monta no curso, que você vai ver nos próximos módulos aí mais à frente, você vai ver que os resistores do robô seguidor de linha são todos azuis, de 5 faixas, tá? Até o aluno Marlon, que estava montando o robozinho dele, ele estava fazendo a soldagem lá, ele teve uma confusão. Ele gerou uma confusão com o código de cores lá do resistor. Era para soldar um resistor de 10 ohms, ele soldou um resistor de 1 mega ohms. E aí teve um problema lá no funcionamento do robô dele que não estava funcionando, tá? Mas por que eu estou te falando isso? No resistor de 5 faixas, em tese assim, quanto mais faixas, maior é a precisão. E quanto menos faixas... Aliás, quanto mais faixas, maior é a precisão. Quanto menos faixas, menor é a precisão. Então, o que acontece? O resistor de 5 faixas, ele tem tolerâncias assim, tipicamente de 2% e 1%. Então, o resistor de finalzinho lá, vermelho, porque as tolerâncias mais comuns são quais? O ouro e o prata. Isso. Se tiver vermelho no final, o vermelho você lembra por um acaso qual que é o número dele no código de cores? O vermelho, você lembra? É o... É 4? Quase. O laranja 3, né? Isso, 3 é o laranja, tá? O vermelho é 2, tá bom? Tá. Então, o que acontece? 2 lá no final significa 2%. Tá bom? Então, 2%, o que acontece? Você já tem uma tolerância bem menor, então ele é mais preciso. O que acontece? O ouro era a classe E24, lembra disso? Isso. Então, o vermelho, ele vai com mais precisão, ele dobra a classe, ele vai para o E48. E o marrom no final do resistor, que gera a tolerância de mais ou menos 1%, ele dobra de novo. Então, do E48 vai para o E96.
E aí, o que significa esse número mesmo? Significa o número de prefixos que você vai ter disponível, tá? Então, quer dizer que quanto maior a precisão, mais opção você tem de resistores para você usar no seu circuito. Entendi. E Entendeu? aí, Então, por exemplo... Não, pode falar. Fala aí. ele engloba os que tava para trás dele e entra também. Perfeito. Perfeito. Então, exatamente. Então, quer dizer que o E96 lá na frente, ele tem todos os outros anteriores aqui. Espetacular. Alguns aqui, ó, por exemplo, na classe E24, eu estou olhando aqui no nosso e-book, tá? No nosso livro do curso de Eletrônica Fácil. Só uma dúvida, você já chegou a imprimir o e-book ou não resolveu não imprimir? Eu acho que eu não tenho o e-book. Não baixou o e-book ainda? Acho que não. Depois se você puder colocar de novo lá no grupo, lá eu baixo. Ah, não, legal. Não, não tem problema não. Na verdade, é o seguinte, o e-book ele está disponível para download lá no nosso site, no www.cursoseletronicafácil.com.br também, tá? Está disponível para todos, inclusive para a audiência que está nos assistindo aí, ao vivo. Para quem quiser baixar o e-book, o nosso livro completo do curso de Eletrônica Fácil, é só acessar lá o nosso site www.cursoseletronicafácil.com.br, que é a página de inscrição do curso, mas o aluno pode baixar lá gratuitamente. Tá bom? Então depois você clica lá e baixa também, mas depois a gente manda lá no grupo VIP de alunos também. Fechou? Beleza. Fechou. Deixa eu só falar aqui rapidinho os mais usados. Tá? Os mais usados, ó. Então na classe E24, você tem aqui os prefixos 10, 13 e 18. Os mais usados aqui são 10 e 18. Tá? O 13 não vi muitos circuitos com resistor de 13. Tá, só para você, deixa eu fazer um desafio, vou fazer um desafio ao vivo aqui para você, tá, Renatão? Você aceita o desafio? Opa, vamos aí. Vou colocar na fogueira, hein? Ó, é o seguinte, ó, se eu pegar, por exemplo, um resistor, eu já falei aqui que a gente tem na classe E24 os prefixos válidos 10, 13 e 18, tá? Uma pergunta, um resistor de 130, um resistor de 130 ohms, ele faz parte, então, dessa classe? Faz. Faz, porque começa com 13. Isso. Um resistor de 1800 faz parte da classe E24? Não. Você não mencionou? Isso, 18. Sim, faz. 18 pode. 18, sim. Sim. Beleza. E 13.000? Faz. Então, tudo que começa com 13 ou 18, fechou. Tá tudo bem, tá? Agora, por exemplo, na classe E24, o resistor... Ah, eu esqueci de falar alguns aqui, tá? Ó, esqueci de falar alguns. Também são válidos, ó. 10, 12, 13, 15, 16 e 18. Ou seja, os que não fazem parte ali da classe E24 é o 14, 17 e 19. Esses não tem. 14, nem 17 e nem 19, tá? Então, por exemplo, um resistor de 1900 existe nessa classe? Não. Então, tá vendo? É por isso que é importante saber das classes, tá? Porque daí, por exemplo, peguei lá o meu circuito, o circuito lá do seu regulador de tensão. Quero dimensionar o resistor. Calculei. Deu 1900 o resistor. E agora, o que eu faço? Joga para mais. Você vai ter que escolher um outro valor, né? Por quê? Porque 1900 não está dentro da classe E24, né? Então, você vai ter que, por exemplo, escolher ou 18 ou 2.0. No caso do LED, assim, se você trocar tanto para 8, tanto para 2.0, tá tudo bem. Porque se você colocar 8, ele vai acender um pouco mais. Se você colocar 2.0, ele vai acender um pouco menos, né? Então, como a pergunta era onde que eu consulto, na verdade não tem que decorar nada, tá, Renato? O que acontece? Eu, como professor e utilizador de múltiplos circuitos aí que a gente monta e desenvolve, eu tenho muitos códigos já prefixos já na minha mente, que eu já utilizei e já sei que existe.
Mas, basicamente, você tem que bater o olho na tabela, tá? E, então calculei e deu 1.300. Beleza, tem na E24? Tem, então dá para comprar. É comercial. Fechou? Então, Entendi. basicamente é isso, tá? Legal. Show de bola. Já Fechou? matou dois coelhos numa pergunta só, porque Exato. no começo eu estava perdido nessa classificação de E24, E6, e aí já deu para sanar tudo isso aí. Show de bola, professor. Fechou, meu querido. Maravilha. O regulador de tensão, ele coloca um capacitor de entrada e saída de 100 nanofarad 330 para eliminar ruído. Então não precisa calcular, é só colocar, tá bom? Tá, Agora deixa eu legal. falar uma coisa para você. A nossa próxima live continua no outro dia, porque faltam 10 segundos, tá bom? Então o Instagram vai cortar nós Beleza. aqui. Então, muito obrigado por Valeu. essa aula maravilhosa. Tamo junto. Obrigado por tudo, Renatão. Forte abraço.